Pessoal, tudo bem? Vamos aí em frente na nossa série sobre 30 termos de Lean Construction. Tirar a imagem de que Lean Construction é só Last Planner System. Lean Construction é mais do que isso. Eu estou muito feliz com o material de hoje. O primeiro material que a gente postou não ficou muito fácil o link para baixar, e a gente teve que colocar ele separado depois nas redes sociais, no PDF. Esse ficou muito bonito. Então, uma mini apostila, não chega a ser uma apostila, né? Mas você tem algumas páginas aí que, imprimindo, você tem lá os 8 desperdícios tradicionais. Você tem alguns mind mapzinhos aí para gravar melhor, né, os principais termos. Lembrando que esse material é muito útil para quem busca a certificação do LCI, do Lean Construction Institute, que é a certificação nova desde 2023, se não me engano, em Construction. E aí te pauta também para um comportamento que vai para além daquela rotina, daquelas rotas e daqueles ritos e ferramentas do LPS. Te desperta uma mentalidade um pouco mais ligada à factorização das obras, um pouco mais dos indicadores, conectando um pouco mais as obras aos ganhos de produtividade que outras indústrias já experimentaram, né? Tem um gráfico aí bem tradicional que as empresas de consultoria mostram, de como a indústria evoluiu sua produtividade, os setores da economia, diversos deles evoluíram sua produtividade, e as obras, as obras de CAPEX, os projetos de capital, encontram dificuldade, porque envolve o ser humano, envolve uma estrutura que é montada para um projeto específico, não é? São pessoas que trabalham normalmente juntas, é uma estrutura fora de um meio corporativo, envolve bastante logística, envolve estruturas feitas ad hoc lá, feitas para aquela situação específica, não é algo que foi afinado e azeitado. E falando de desperdício, que é o tema de hoje, segundo dos 30 temas, em inglês waste, eles falam waste e falam os 8 the 8 wastes, que são os 8 grandes desperdícios que existem, que são catalogados. A gente pensa muito em desperdício com relação a desperdício de materiais. Existem vários desperdícios de materiais, né? A construção civil, ela tem um índice de retrabalho, as montagens têm um índice de retrabalho, de perda, de roubo de material, de desvio de material grande ainda, mais do que o aceitável. Mas eu diria que um dos que passam mais pela nossa frente e a gente não percebe são os desperdícios de falta de visão de projeto, de processos, falta de visão de que agrega valor nos processos, desperdício de excessos de produção de informação desnecessária ou de mal direcionada, reuniões desperdiçam o tempo das pessoas, pedidos que são feitos e que são levados a cabo aí para agradar fulano ou cicrano e não para que o processo flua da melhor parte, vaidades. Isso vai sobrecarregando o processo, vai sobrecarregando, vamos dizer assim, a linha de agregação de valor que existe em qualquer lugar e num projeto. Então, esse material hoje, especificamente, fala de os 8 desperdícios tradicionais. São tão tradicionais que já existem, já estão em família, digamos assim, né? Superprodução, um dos grandes e clássicos desperdícios. Espera. Eu tenho um projeto, por exemplo, equipes diferentes que coexistem e dependem uma das outras. Então tem uma equipe que tem que fazer uma forma, para uma outra que faz armação, para uma outra empresa de concretagem que vem em concreto. A cada momento que eu não balanceio o sistema e um desses times, vamos dizer assim, andam mais rápido do que os outros, já dizia Goldratt na fila da trilha dos garotos da escola, que a trilha anda na velocidade do mais lento, que tem que ser colocado na frente. Então, esse mais lento vai ser chamado de gargalo. Isso já é algo antigo que vem da cultura das empresas, de teoria das restrições, mas que a gente já via muito em projeto. Vamos falar bastante de pool planning, de linhas de balanço, e nas linhas de balanço ficam claros esse tipo de diferença de velocidade de cada uma das famílias, e
como que isso se conflita caso a gente não acelere a que está mais lenta ou eventualmente até segure um pouco a que está mais rápida, para que a velocidade do sistema seja única. Transporte desnecessário. Como existe transporte desnecessário? Como existe a empresa cliente fica responsável por levar o material até um ponto e ela leva esse material com toda a sua força, com toda a sua prerrogativa de compradora do material e deixa lá, e para esse material chegar de lá até a frente de serviço, depende da contratada, que eventualmente tem que fazer uma documentação de segurança, depende de poder usar uma empilhadeira que não pode entrar num lugar ou no outro, depende de uma política de movimentação de carga que respeita algum padrão. Então aí você fica lá com aquele material perdido ou preso e não estando na frente de serviço. Processamento desnecessário, excesso de estoque, movimentação desnecessária. Quem aí já estudou os movimentos do projeto, a gente faz em alguns casos o dial, o dia na vida da pessoa na área, e você separa lá a carga horária daquela pessoa em horas produtivas, horas não produtivas, mas necessárias, e horas totalmente desperdiçadas e desnecessárias. Quem já fez isso, estudou, por exemplo, se o caminho de um profissional, da hora que ele sai da frente de serviço até o refeitório e volta, é o melhor caminho. O caminho que o profissional faz da recepção até o canteiro, onde ele bate ponto, onde ele faz definição de pressão. Quem já estudou isso aí, para saber se existem falhas nesse tipo de trajetória que possam comprometer e desperdiçar o recurso do projeto? Quem? Criatividade não utilizada, defeitos largamente explorados na indústria, com o Six Sigma e a qualidade que é tão aplicada nas fábricas, mas nas obras, qual o índice de retrabalho que a gente tem civil, por exemplo? Existe uma estrutura para isso? Existe, por exemplo, a quinta etapa do LPS, que trata do aprendizado, que é basicamente você pegar os desvios e colocar num pareto e fazer uma investigação de causa raiz. Isso o LPS te obriga a fazer, mas no geral, como é que isso é feito tradicionalmente? Existe esse setor de aprendizagem constante? Criatividade não utilizada, essa é incrível. Essa é incrível. Isso é do oriental, mas é algo que as empresas de inovação, as empresas como um todo, procuram, né? Colocar na mesma página todos e colocar a criatividade de todos para agir. E aí tem um lance ligado ao BIM. E dentre as inúmeras vantagens de BIM, que a gente já explorou em alguns podcasts anteriores, tem uma que eu tenho ouvido bastante de cliente, que é o seguinte: convidar para a discussão pessoas inteligentes, pessoas que têm conhecimentos específicos de operação, de segurança do trabalho, mas que eventualmente não têm a visão do que é o projeto, porque ele não está em 3 dimensões. O projeto, naqueles desenhos da engenharia um pouco mais antiga, ele vinha em cortes. Muitas vezes as pessoas não são de formação que tem algum tipo de background de visão espacial desdobrada, né, nos padrões. Então ele ficava com dificuldade, ele queria falar, mas ele não conseguia ver aquela obra acontecer. Uma contribuição eventualmente de segurança do trabalho, que está vendo que vai ser uma dificuldade acessar aquela situação, vai ter um caminho difícil, vai ter um espaço confinado, e a pessoa não conseguia porque ela não vislumbrava o que era a obra. E o BIM é uma ferramenta de democratização, de acessibilidade de informação para todo o público multidisciplinar que vai estar numa sala e vai poder opinar e trazer a sua criatividade e seu talento para a resolução de problemas. Bom, no material vocês vão ver que entre as técnicas de resolução, obviamente o LPS é recomendado, o VSM, nós vamos falar especificamente do mapeamento de fluxo de valor, é uma das coisas que em obra, em projeto, é mais subestimada. Nós não vemos muito isso como boa prática, muitas boas práticas têm sido adotadas, mas essa é uma das que ainda carece de bastante aplicação. Tact Time, que vemos muito nas linhas de balanço, o 5S, que não é o 5S tradicional de qualidade oriental que a gente usa na engenharia de produção, é um 5S voltado ao LPS, nós vamos falar especificamente dele, ele é um dos termos. Muitos desses termos que eu cito aqui estão entre os 30 termos que nós vamos explorar. O pensamento A3, integração de tecnologias, pré-fabricação. Especificamente sobre pré-fabricação, gostaria de falar da relação de pré-fabricação com a AWP.
e até com LPS. Né? O momento em que você pode usar plenamente um AWP, ou que você vai usar um AWP com LPS, ou que você vai usar o LPS, independe, mas esse momento, uma vez que você vai programar as atividades do próximo ciclo, requer uma separação de kits de montagem, materiais, de ferramentas, um posicionamento de equipamentos, uma reunião de procedimentos, de documentações prévias de segurança, um kit, a gente chama de kit, né, daquele WP ou daquele, digamos, aquele volume de trabalho que está sendo enviado para a produção. E as empresas negligenciam muitas vezes essa organização e essa pré-fabricação. Organização de você não achar o que você vai montar na frente do serviço, porque não comunicou de um turno para o outro, porque foi colocado numa área e não foi avisado, o outro pegou, e depois dessa situação de separar o material, pré-fabricar é um ganho incrível, de você conseguir, em vez de montar coisas na área, você trazer elas pré-montadas e modular, de maneira modulares, né? Maneira modular, para que, por exemplo, escadas, guarda-corpo, suportes, plataformas e eventualmente até itens mais complexos já venham de maneira identificada a serem montados. Pipe racks já vem com as tubulações, com instrumentação. Você monta, em vez de montar uma série de itens na altura, você monta eles no solo, você monta eles numa fábrica especializada, transporta e coloca com volumes maiores. Então, os seus olhos começam a procurar desperdícios. São te apresentadas 8 famílias de desperdícios, que a gente resume nesse material, e o termo de hoje fica bem definido aí sobre a busca incessante por uma produção, por uma obra sem desperdício. Segundo tema, esperamos que vocês estejam gostando aí dessa exploração dos temas e vamos lá, em breve teremos o próximo aí. Um grande abraço.